Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o engenheiro civil Emanuel Dantas, especialista em estrutura de concreto e fundações. E nesse vídeo nós vamos tratar aí de um assunto relativamente novo, que é a metodologia BIM. O que é um projeto em BIM, um projeto modelado em BIM? Então vamos entender aqui nesse vídeo o que isso quer dizer aí pra gente. Então, antes de começarmos, já desce aí, já deixa seu like e já se inscreve no canal para você não perder nada sobre os próximos vídeos. E se você quiser participar do nosso grupo no Telegram e pegar os conteúdos que a gente mostra aqui no nosso canal no YouTube, o link está aí na descrição do vídeo ou no comentário fixado aí. Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, vamos dar uma passada aqui no que é a metodologia BIM. O que ela traz de diferencial para a gente em relação aos projetos que nós fazíamos anteriormente, com o CAD, por exemplo? Então, o BIM, por definição, ele é o quê? Ele é aí o Build Information Modeling. Então, nós temos aqui, em português, a modelagem de informações da construção. Então, nós não fazemos simples linhas lá no nosso desenho, nós modelamos informações que vão ser úteis aí para o desenvolver do nosso projeto e também para a nossa construção e futuras manutenções e operações aí do nosso edifício, daquilo que a gente está projetando. Então, no método tradicional, que é o método CAD, que o pessoal está acostumado aí, os desenhos são simples linhas ali que nós temos. Então, nós vamos modelar linhas, uma alteração não influencia na outra planta, então nós temos aqui um exemplo aqui, ó, aonde eu tenho uma planta baixa feita no CAD, eu tenho linhas aqui, simplesmente linhas. Se eu apagar uma linha aqui, não influencia em nada no meu resto do projeto, né? Então, compatibilizar um projeto desse é muito complicado. Cada planta aqui ela é feita de maneira individual. Então, vou fazer uma planta baixa, vou fazer uma planta do pavimento superior, vou fazer uma planta de cobertura. E cada uma delas vão trabalhar de forma independente. Se eu alterar uma parede que é comum ao pavimento inferior e superior, ele só vai alterar no pavimento inferior. Então, no pavimento superior, ele não vai ser alterado e a gente não vai conseguir ver isso em local nenhum, em um 3D, por exemplo. Já no BIM, se a gente altera uma parede que é comum a dois pavimentos, ela vai se alterar se aquela parede for modelada comum aos dois pavimentos. Se ela for comum a dois pavimentos, mas for modelada no pavimento térreo e no pavimento superior, ela vai ser alterada, por exemplo, no pavimento térreo e não vai ser alterada no superior. Mas a gente já vai ter um modelo 3D que nos permite visualizar esse problema e aí corrigir. Então, nós temos uma maior facilidade em corrigir problemas que nós temos em projeto. Então, vai chegar menos problema para ser resolvido na hora da obra. Não é possível sanar todos os problemas, né? Sempre vai ficar alguma coisa para trás. É impossível corrigir 100% na fase de projeto, mas a gente mitiga boa parte dos erros de execução e erros de projeto que vão chegar na obra e vão causar erros de execução. Então, no caso aqui tradicional, as disciplinas elas caminham separadamente. Então, eu vou fazer um projeto aqui de arquitetura, depois eu vou fazer um projeto de elétrica, vou fazer um projeto estrutural, vou fazer um projeto hidrossanitário, vou fazer o orçamento dessa obra. E se eu altero no projeto arquitetônico alguma coisa, e não falo para o restante da equipe, a gente vai passar batido nessas alterações aí. Então, passa batido, ninguém vai conversar com ninguém e no final nós vamos ter um problema. Já no BIM, se eu altero alguma coisa no projeto Revit, que eu exportei lá para outro software, seja para um software de cálculo como o Eberic, o TQS, quando eu exportar isso daí, vai me mostrar que tem uma alteração. Quando eu fizer um projeto elétrico, ele vai me mostrar que tem uma alteração no modelo. Então, eu já fico atento a isso daí. E ele vai me mostrar aonde que está essa alteração. E a modelagem 3D, no método tradicional, geralmente ela serve somente para uma maquete. Então, ela não tem muita funcionalidade. Por exemplo, no SketchUp a gente consegue fazer maquetes, e integra isso até com uma planta baixa, mas a gente fica restrito mais a maquetes, que é uma forma simples aí de você modelar algo, né? Já na metodologia BIM, que é utilizada aí no Revit, ArchiCAD e outros, nós temos aqui, o nosso foco é no Revit, né? Que nós vamos fazer projetos BIM com o Revit, mas não necessariamente o BIM se aplica somente ao Revit. O Revit é BIM, mas o BIM não é Revit. O BIM ele é Revit, ArchiCAD, são todos esses programas que
fazem com que a gente modele informações. TQS já entrou na metodologia BIM, EBERIC já é metodologia BIM. Então, todos esses programas são BIM, são aí integrados na metodologia BIM. Então, o que acontece aqui na metodologia BIM? Todas as plantas vão ser integradas. Então, por exemplo, nós queremos fazer um projeto legal e um projeto executivo. Então, todas as plantas que nós vamos modelar no local. Então, eu vou modelar. Então, deixa eu abrir aqui um projeto para vocês verem. Eu vou modelar esse meu projeto aqui, por exemplo, no térreo. E consigo duplicar para uma vista legal e para uma vista executiva. Então, eu consigo aplicar modelos de vista para ficar diferente aqui, cada uma delas. Só que se eu alterar algo aqui no térreo, ele já altera no legal e já altera no executivo. Então, é tudo interligado. Então, é tudo conectado aí para que a gente mitigue o máximo possível os erros. As disciplinas, como já foi dito, elas caminham em conjunto. Então, nós vamos caminhar em conjunto com o projeto de arquitetura, projeto elétrico, hidrossanitário, projeto estrutural. Então, nós conseguimos caminhar e compatibilizar tudo isso daí, verificar interferências. Então, eu lancei um pilar ali, a gente vai ver no nosso curso, eu lanço um pilar de tal forma, vai interferir numa porta? Eu consigo ver isso em tempo real, se vai interferir ou não. E se eu marcar ali que há interferência, o software depois vai me avisar quando eu abrir aquele projeto de arquitetura que tem ali um ponto de interferência. Nós também conseguimos fazer toda a modelagem aí com informações associadas. Então, nós temos aqui, por exemplo, vou mostrar duas coisas aqui que são corriqueiras aí em projetos, que é a modelagem de parede e de piso. Na modelagem de parede, eu posso informar para o software, para o Revit aí no caso, eu vou ter um bloco cerâmico como estrutura da minha parede. O núcleo da minha parede vai ser um bloco cerâmico. Esse bloco cerâmico ele pode ser um bloco 9 por 19 por 29, pode ser um bloco 9, pode ser um bloco 14 por 19 por 29, pode ser um bloco 19 por 29 ou por 19. Então, vai variar de acordo com aquilo que você tem disponível. Então você informa para o Revit, olha, eu quero desse tamanho meu bloco. E com isso, ele consegue gerar quantitativos depois. Olha, eu quero camada de chapisco na face interna da parede, mas não quero na face externa. Então eu consigo informar isso. Eu quero reboco nas duas faces, então eu quero um reboco externo e um reboco interno. Eu quero que tenha composição aí de materiais diferentes, eu quero um traço diferente para cada reboco, eu consigo informar. Eu quero passar massa corrida por dentro da minha parede, por fora eu quero passar selador. Então eu consigo informar também isso daí. E consigo informar também as camadas de pintura, se for uma pintura acrílica, se for uma pintura PVA. Pintura acrílica é para ambientes externos, a pintura PVA é para ambientes internos, né, que ela é indicada. Nada impede da gente usar uma pintura acrílica no ambiente interno também. Então nós temos essa modelagem de informações. No piso, a mesma coisa. Eu tenho ali, vou colocar contrapiso. Eu quero colocar uma camada abaixo do meu contrapiso, eu posso colocar. Eu quero uma camada de regularização acima do meu contrapiso, eu posso informar isso para o software. Quero uma camada de argamassa de assentamento, quero um revestimento cerâmico. E assim eu vou montando as camadas de acordo com o que realmente vai ser construído e posso indicar essas camadas depois no projeto com chamadas de detalhe. E os meus quantitativos, eles podem ser extraídos com base no que eu modelei. Então eu vou fazer a modelagem e consigo gerar tabelas. Então eu consigo vir aqui, por exemplo, em tabelas e gerar uma tabela de alvenaria, de esquadria, tabelas gerais, tabela de laje, de revestimento de parede, de piso, de telhado. Então eu consigo separar tudo isso daí, fazer, por exemplo, um quantitativo de alvenaria. Eu consigo criar modelos de parede, tipos de parede ali dentro. Por exemplo, eu tenho uma alvenaria de platibanda. Então, essa alvenaria de platibanda ela tem bloco cerâmico 9 por 19 por 29 assentado em pé. Ou pode ser assentado deitado. E aqui eu tenho a área de material aqui, de bloco cerâmico. Então, com essa quantidade de área aqui, eu consigo somar toda essa área e entrar numa tabela de orçamento, por exemplo, e ver quantos blocos que eu vou precisar para essa área aqui. Eu consigo fazer isso aqui no Revit também, só que não é tão automatizado quanto fazer no Excel ou em um software de orçamento como o OrçaFácil. Então, eu consigo fazer aqui várias paredes. Então, estou classificando aqui por tipo de bloco. Então, tenho bloco cerâmico, 14 por 19 por 29, eu tenho todos esses tipos aqui de parede. E aí eu tenho toda essa área aqui de bloco, que depois eu posso transformar
em quantidade de blocos, né? Então, facilita bastante aí para mim. Então, eu consigo extrair todos esses quantitativos com base no que foi modelado aqui no meu projeto, né? Então, diferente do que acontece no método tradicional, que eu teria que sair medindo ali cada elemento, fazer a consideração de cada elemento, aqui eu consigo, na metodologia BIM, fazer isso de forma integrada, facilitando muito o meu trabalho. Então, essa é a metodologia BIM, basicamente. Então, nós temos como base a modelagem de informações que nós vamos utilizar posteriormente aí na hora da execução do nosso projeto, na hora do uso do nosso projeto. Então, nós podemos informar ali no nosso projeto também que tal área vai ser utilizada de tal forma. Então, nós temos toda essa possibilidade, né? O BIM nos abre uma possibilidade muito grande e também de fazer uma coordenação de equipe onde todo mundo está conversando conjuntamente num projeto para mitigar a chance de erro em obra, já prevendo ali as possíveis interferências. Isso ajuda bastante aí e você tem um ganho de produtividade muito grande na sua obra. E claro, a mão de obra também tem que ser uma mão de obra boa, né? Não adianta nada você fazer um projeto todo compatibilizado em BIM e chegar lá e entregar isso para uma mão de obra que não sabe nem assentar um tijolo direito, né? Que você vai ver ali, tá fazendo uma parede toda torta, né? Então você também tem que contar com a mão de obra, você tem que ter qualidade também na mão de obra para que o BIM seja aplicado na realidade, senão ele vai virar só algo ali no computador. Então, prestem muita atenção também, orientem seus clientes a contratar sempre uma mão de obra qualificada e não aquela que é mais barata. Então, sempre procurem bons profissionais que vocês consigam implementar também o BIM com eles, que estejam dispostos a trabalhar com vocês no BIM e que você consiga ensinar ali para eles, que é uma metodologia nova, né? Consigam ali, vocês dois, indo aí um ensinando para o outro. Você ensina para ele como trabalha aí com BIM e ele também vai te ensinar. Na execução pode não funcionar isso aqui que você está falando, então a gente pode mudar, tentar fazer de outra forma. Então é sempre bom ter essa integração também entre engenharia, arquitetura e o pessoal da execução. Então todos os indivíduos dentro dessa cadeia aí se avançam aí quando a gente começa a conversar e com isso a gente vai implementando o BIM aí da forma correta. Então era isso que nós tínhamos aqui para falar sobre o BIM. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, já desce aí, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E nos vemos nos próximos.